Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro que a gente gosta muito de fazer, que é com os nossos autores e autoras que já estão com o livro na mão, como o Thiago está ali, ó, já saboreando o livro dele, ó, tá aí. Thiago Oliveira de Castilhos, nosso conterrâneo aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente entrevista a gente do Brasil inteiro, vocês estão acostumados a ver a gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. De vez em quando também entrevistamos uns gaúchos e umas gaúchas. A execução penal como forma de controle, ausências de metas de ressocialização. Você da área do direito precisa, né, se aproximar desse tema para conhecer esse tema. O Thiago vai dar, obviamente, aqui mais detalhes do que a gente encontra no livro dele. Thiago, muito obrigado, professor, por ter tirado um tempo para a gente poder conversar. E eu começo já pedindo que você se apresente para a nossa turma aqui, né? Diga quem você é, aonde você está e um pouco da tua trajetória para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor. Bom, boa tarde, professor Ivânio, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, amigos e amigas da Diálogo Freiriano. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de lançamento desta obra, que é fruto do meu estágio pós-doutoral na Católica da Bahia. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas. Sou formado em Direito, mestre e doutor em Ciências Criminais, e agora, desde julho de 2024, então, com estágio pós-doutoral na área da ciência da política e cidadania. E essa obra, então, ela é um requisito para a espécie de colação, né, do estágio pós-doutoral. Muito bem, muito bem. Já estamos aí, então, com um pós-doc. Fantástico. É o cume da montanha, né, professor Thiago? É a última pesquisa possível na jornada acadêmica, uma jornada que, com certeza, é enriquecedora e nós vamos poder entender um pouquinho mais nesse nosso bate-papo. Antes de mais nada, professor Thiago, eu gosto de dar noção para o pessoal que nos assiste aqui, né, de aonde que você nos encontrou, né? Como é que você chegou até a nossa editora? Eu quero reforçar aqui que se vocês também nos encontram pelas redes, depois vocês podem também fazer o contato conosco, mas embaixo aqui do vídeo vocês podem ter o link para saber mais detalhes e até adquirir o livro do Thiago Castilhos, tá bem? Thiago, como é que você chegou até nós? Onde é que a gente se encontrou? Querido amigo, eu encontrei vocês nas redes sociais, no Instagram. Eu vi um sinetinho teu ali, daí eu fiquei curioso. O que é isso, né? Aí fui acompanhei a editora. Obviamente, eu estava procurando já uma editora para fazer a publicação da pesquisa em formato de livro, né? Eu já tinha outros 3 livros publicados e eu precisava, então, de uma nova editora com outro olhar. E eu encontrei vocês nas redes sociais, dei uma baita sorte, como diz aqui no Sul, né? Baita sorte, em encontrar Diálogos Freiriano aí pela sineta do Ivânio, e quando tem a recepção de mais um escritor. E aí foi isso, eu tive a oportunidade de conhecer vocês pelo Instagram. Perfeito. E é um dos nossos canais onde a gente mais se encontra. É também a rede que a gente mais cuida, preciso confessar, né? A gente tem um pé em cada rede que a gente mais usa, mas o Instagram a gente tem um cuidado bastante grande, porque muita gente, né, usa o Instagram, como você, né, Thiago, como eu, e é bom poder, né, acolher, a gente acolhe sempre tocando o sino, que quando os nossos autores novos chegam, né, provavelmente mais gente também já deve ter visto esses nossos vídeos por aí. Muito bem, então para isso que a gente toca o sino, para acolher vocês. Então, se mais alguém está interessado, como o Thiago, em publicar um livro no padrão Qualis Livros da CAPES, que é a nossa especialidade, vem para cá que a gente toca o sino para vocês também. Thiago, bora falar da obra? Conta um pouquinho, dá uma panorâmica para o pessoal do que eles vão encontrar nesse teu texto de pós-doc, que você converteu em livro agora, né? Eles vão encontrar aqui qual o elemento-chave que você trouxe para esse livro, para que o pessoal conheça um pouco mais sobre a tua obra agora recentemente publicada. Sim, eu
tenho interesse na área da execução criminal, inclusive foi uma das moções, uma das minhas manifestações no encontro da advocacia gaúcha, né? Porque o formado em direito ele sai da sua formação sem saber como funciona a execução penal. Saber o que a lei diz da execução penal é uma coisa, saber como ela funciona é outra totalmente diferente. E aí acabou virando tema de pesquisa, eu submeti esse tema na Católica da Bahia, como eu havia falado, e este livro, então, ele é formado por 2 capítulos, cada capítulo com um subcapítulo. No primeiro capítulo, eu trago a informação com dados sobre a demora nas decisões judiciais na área, no tema execução penal. Porque o estudo das ciências criminais mais aprofundado mostra para nós, Ivânio, que há uma demora nos processos judiciais. E essa demora, que é representada muitas vezes ou por um tempo longo que a pessoa fica presa antes da sentença, ou seja, já de certa forma, a técnica vai dizer que uma prisão que se chama preventiva, ela não é uma antecipação da pena, mas muitas vezes a gente vê o contrário. Então, essas pessoas, elas demoram para serem julgadas, elas ficam presas sem sentença penal condenatória. E eu quis mostrar, então, nessa parte, primeira parte da pesquisa, esta demora na decisão judicial, na execução penal. Muito importante. Então, vem dados falando e demonstrando sobre esta demora na execução criminal. No processo penal, nós já sabemos que demora. Na aplicação de uma prisão antes da sentença, nós já sabemos que demora. Mas faltava uma parte da pesquisa, então, falando sobre esta, focando na execução criminal. Já o segundo capítulo vai tratar diretamente sobre uma falta de meta para a ressocialização das pessoas. O Estado, que é responsável pela tutela da liberdade das pessoas, o Estado que faz a custódia, o Estado que faz a prisão e coloca as pessoas, com razão ou não, não entre neste mérito, mas coloca as pessoas a cumprir uma pena dentro de uma casa prisional. Esse mesmo preparada para a vida em sociedade. E para preparar para a vida em sociedade é necessário ter meta. Assim como a Diálogos Freiriano tem meta. Vocês têm meta de cumprimento, vocês precisam publicar tantos livros por semestre para continuar com o trabalho. E já faço um parêntese aqui, um trabalho muito interessante, muito importante. É um trabalho diferenciado, eu já publiquei com outras 2 editoras, e aqui com vocês, contigo, eu tive uma melhor assessoria. Bom. Assim é em todas as áreas da sociedade moderna, a gente precisa ter metas. E no caso da execução criminal, que a meta deveria ser a retirada da pessoa do cárcere, a melhores condições de vida para aquela pessoa depois que ela saísse, verdadeiramente emprego, produção de renda, educação, porque na grande maioria das vezes um número assombroso ali de quase 90%
do sistema de pessoas que ou estavam na informalidade, ou não têm uma formação mínima ali, ensino fundamental ou médio. Então, muitos, inclusive, analfabetos. Então, a gente vê na execução criminal que não há essa meta. Há uma meta para colocar no cárcere, mas não há uma meta para retirar. E o segundo capítulo traz esta abordagem, então denuncia essa falta de meta, de propostas para ressocializar, e fala, aí eu trago proposta a uma típica tese doutoral nesse segundo capítulo, que eu trago propostas, então, para melhoria da sociedade, melhoria da Uhum. vida das pessoas, e tratando de melhoria da vida da sociedade, porque essas pessoas, elas entram e elas saem. Como é que elas saem? A gente não se Uhum. preocupa com isso, o Estado só coloca e não tira, e as facções criminosas que estão no âmbito da execução criminal dentro do cárcere, como é que a gente Uhum. faz para tirar uma pessoa de lá em condições de viver em sociedade? Se não tem meta, não tem. Se não existe meta, professor Evânio, é Uhum. sinal que não é o objetivo do Estado Exato. retirar, é só deixar lá. É só fazer cumprir uma pena. Que se o senhor vê alinhado com o primeiro capítulo, o senhor vai ver que colocam no presídio, não tem metas para retirada, e quando vai decidir sobre algum direito, que está estampado no primeiro capítulo, demora para decidir. Ou seja, demora para decidir porque não tem meta, demora para decidir porque tem que ficar mais tempo preso. Como é que a gente vai mandar essa pessoa para fora sem qualquer preparo? Então, essa é a estrutura que o nosso Uhum. leitor, que o nosso leitor vai ter da obra a partir aí da aquisição com a Diálogos Freiriano, né, professor? Maravilhoso. Um desafio, sem dúvida nenhuma, para o judiciário brasileiro, que é o braço do Estado, vamos dizer assim, que deve pensar, planejar, né, e para o Sim, Estado como um todo, sem dúvida nenhuma. E eu creio, eu, que não sou da área do direito, né, professor Tiago, que há também um desejo de sociedade, enquanto sociedade, né, de que a gente encontre uma saída para isso, porque a gente sabe que o prisioneiro ele tem uma cor, tem uma idade, tem uma classe social, quer dizer, então há uma demanda social também por isso, né? Isso também denuncia várias coisas. Eu acho que nesse sentido o teu livro é também um sinalizador de novos rumos, uma vez que você faz proposição também. E não vamos estragar a leitura dos nossos queridos que vão ler o livro e dizer, o que o Tiago propõe. Esse aqui é o desafio de vocês encontrar no livro. Aqui embaixo, aqui em cima, vocês vão encontrar o link do livro e vão lá e descubram o que o Tiago está trazendo, porque o Tiago tem uma atuação social também, que a gente acompanha pelas redes sociais dele também, que é essa conexão com a sociedade, com o desejo da sociedade ser melhor, com certeza está impregnada aqui nessa reflexão acadêmica também, não é, Tiago? Então, você tem aqui toda uma contribuição social com esse livro, não é? sim. É a ideia, né? A gente tem que deixar um legado, né, professor Isso. Ivânio? E Uhum, a uhum. ideia do legado está nesse livro, e a editora, ela concretiza isso, ela materializa isso, ela manda isso para a rua, manda isso Isso. para o mundo, porque ficaria ali guardado em títulos, em artigos acadêmicos, talvez de uma biblioteca virtual, em uma faculdade. Não, nós o trabalho, o esforço da Diálogo Freiriano comigo fez com que essa obra pudesse ir para o mundo. E eu quero só Perfeito. trazer mais uma reflexão sobre Claro. o trabalho aqui, sobre a estrutura. Não sei se o senhor percebeu, mas ali tem o primeiro capítulo. Na orelha do livro tem uma música do Gabriel Pensador, né? Ah, Até quando você vai levando porrada, porrada, né? Eu gostei muito de fazer isso. É muito interessante porque tanto a literatura quanto a música popular brasileira falam uhum, com a sociedade, e elas retratam dores sociais importantes, uhum, como
a violência, e é uma violência em que todos nós sofremos, é a Uhum. sociedade sofrendo com a É, violência, os policiais sofrendo, que são da sociedade, sofrem com a violência, todo mundo sofre com a violência, e a gente não trabalha ela de forma a trazer parâmetros, índices para melhorar a vida perfeito, das pessoas, para retirar elas das garras das organizações criminosas. No primeiro perfeito. capítulo, ali na introdução, eu abro com o Diário de um Detento, dos Racionais. Recentemente, os Racionais aí ganharam o título de honoris causa, aí, É. o grupo, né? Uhum. E aí, o segundo capítulo também com a letra do Cazuza, né? A segunda parte ali, que é o primeiro capítulo, na verdade, da obra. A tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos e o tempo não para, porque eu estou abordando uma ideia de tempo, de demora ali na decisão, né? Perfeito. E o Aham. segundo capítulo e último tem mais uma letra de uma música, né? Que é Que País é Este, do Legião Urbana, Perfeito. né? E aí vai a obra sendo trabalhada com letras de música, a outra é a Canção da Vingança, dos Titãs, e eu vou deixar a última, não vou falar, para o nosso leitor comprar a obra e poder ler o que está Descobrir. no livro, né? É uma playlist dentro de um livro, né, Thiago? Quer dizer, Uma você pode playlist ir dentro lendo do o livro. livro e ouvindo essas músicas e criando, percebendo que isso está para além do direito, quer dizer, já é um tema, né, que os artistas também já elaboram há muito tempo, e é isso que a arte é, né, uma expressão da vida, né, quer dizer, então, isso já está latente no meio social. Genial essa tua estratégia. E para arrematar, Thiago, é, primeiro que um elogio à capa do teu livro, acho que isso aqui é interessante a gente vislumbrar que, né, essa pessoa, né, agarrada atrás de uma cela, né, e uma Sim, destruição dessa imagem, quer dizer, que é a tua ideia síntese, né, se eu tenho execução penal como forma de controle social, que é importante do ponto de vista de organização social, mas eu não tenho metas de ressocialização, eu vou destruindo a vida, porque eu não dou um rumo, né, e para claro. quem não pretende sair dali, ou o cara nem meta de saída tem, quer dizer, então é uma provocação riquíssima aqui do ponto de vista simbólico. A própria capa do livro é um livro escuro, trazendo essa ideia também de erro social que nós temos, que merece uma dedicação, né, e uma correção futura. Bravo, bravo demais. Muito Tiago, obrigado. eu gosto de pedir para os nossos autores e autoras aqui, para arrematar sempre esse nosso papo, um conselho, né? Você na tua idade madura, já bem vivido, né? Você já pode fazer isso, né? Você lançou um livro, mais que um já. Muita gente quer publicar e às vezes fica com medo, com receio da crítica, né? E vai adiando e a gente perde grandes textos, grandes reflexões porque nós não acessamos em formato de livro. O que você diria para quem está neste momento com uma tese, uma dissertação, um pós-doc que poderia ser publicado e ainda está pensando em publicar, mas não dá o próximo passo? Qual seria o teu conselho amigo para quem está nesse momento? Que legal que tu falou isso, professor Ivânio, porque tem uma chamada tua dizendo o seguinte: não publique seu livro. É aquilo ali inquietante, não publique a sua tese. Na verdade, tu está dizendo ao contrário, publique a sua tese e publique conosco, porque o trabalho da Diálogos Freiriano, por exemplo, o senhor falou desta capa linda, maravilhosa. Eu me lembro que nós tivemos duas reuniões sobre a capa, com a equipe de designer da editora, né? Ah, o pessoal, assim, super atencioso, ouviram a minha fala, a ideia do meu livro. Esses 15 minutos que nós estamos conversando aqui serviu lá na reunião para aquele jovem, para aquela equipe trabalhar a ideia da capa, né? E com uma dica tua, a dica minha e tal, a gente Uhum. construiu a capa em conjunto. Só para o nosso público perceber,
que se vier aqui contratar com a Diálogos Freiriano, vai ter uma assessoria que eu não vi nas outras que eu trabalhei. Uhum, Sim, falaram sobre capa. Sim, óbvio, falaram. Mas já me mandaram uma coisa mais ou menos pronta, com sim. base na leitura do título. E não é Uhum, isso que o autor quer. O autor quer justamente o que vocês entregaram, que é um uhum, trabalho qualificado, alguém que te escute. Como é difícil hoje ouvir as uhum, pessoas, né? E eu uhum, encontrei com vocês, contigo e com a tua equipe, esta oportunidade, então, de fazer um trabalho mais rebuscado, uhum. qualificado. Tanto é Verdade. que girou aqui esta Lindíssimo, lindíssima essa ideia. capa que Uhum, ficou absolutamente fantástica, né? Então, a dica é: publique sua obra aqui com uhum, a editora Diálogos Freiriano, que ela lhe dará o suporte necessário para que você tenha, ao final, a uhum. realização de um sonho. Cada livro é a realização de um sonho. Verdade. E nós temos essa compreensão, sabe, Tiago? Cada livro é um esforço de vida, né? É um objetivo na vida. Então não é isso, é pegar uma imagem, um banco de imagens, botar ali na frente, copiar e colar os textos em cima, né? O objetivo é construir algo personalizado, né? E esse trabalho a gente não abre mão aqui, a gente gosta muito de fazer isso também, é um diferencial. Se vocês estão interessados em saber mais, e aqui embaixo, aqui em cima, tem o link de acesso ao material. Você vai ter mais um detalhamento, você vai poder adquirir o livro, tá? Num valor super acessível. Então, adquira, leve para a tua biblioteca o livro impresso do professor Tiago, porque vale a pena. Professor Tiago, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Esse vídeo aqui vai estar disponível em todas as plataformas, então vocês de qualquer lugar podem chegar até o Tiago ou até nós, através das redes sociais. Fiquem à vontade. Vai ser um prazer acolher cada um e cada uma aqui na editora. Tiago, muito obrigado mais uma vez por essa parceria, que ela seja duradoura, que outros livros teus venham a surgir aí nos teus estudos. Você é professor, você está sempre escrevendo, juntando texto de aluno, então vamos continuar essa jornada junto, conta conosco, tá bem? Vamos continuar, de repente, vem aí uma livre docência no futuro, daí eu Ó, vou publicar novamente com vocês. coisa boa, coisa boa. Muito obrigado. Queridos e queridas, um grande abraço a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro aqui nas nossas entrevistas de lançamento com os autores. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, tchau.